E como anda a educação no Brasil? Olha que pergunta complexa. A gente está aqui dando continuidade à série de entrevistas que estamos apresentando durante toda esta semana sobre o tema educação. Domingo foi o Dia Internacional da Educação e hoje nós vamos falar sobre o cenário do ensino no Brasil, onde os desafios ainda são muitos. E a gente está falando aí desde a educação básica até mesmo a chegada aqui ao ensino superior. Nossa convidada é a professora Adriana Dickel, diretora da Faculdade de Educação. Professora, seja muito bem-vinda ao PFTV, nessa série que a gente considera muito importante pela relevância do tema educação. Qual a perspectiva que nós temos para o futuro da educação no nosso país hoje, diante do cenário atual? Olha, Thaís, falar em pouco tempo e responder essa questão é um grande dilema. Então, não percamos tempo. Aliás, tempo é uma coisa que o Brasil não tem. Na verdade, nós temos dramas e problemas de séculos acumulados, né? Nós conseguimos fazer vários movimentos nas últimas décadas, mas nós temos ainda muitas coisas por fazer. E uma delas, talvez a principal delas, é zerar uma certa dívida histórica que nós temos com a camada da população mais desassistida economicamente. Por que eu falo isso? Porque os grupos cujos filhos têm condições de procurar recursos diversos para sua formação, eles encontram no mercado essas alternativas. Já a população de baixa renda, já a população que vive somente do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, né? E não agrega muitos recursos, enfim, e não consegue destinar muitos dos seus recursos para o processo de formação dos seus filhos, esses dependem do Estado. E é a esmagadora maioria? É 85% da população, é 85% a 90% da população, porque a base da nossa pirâmide ela é muito larga, né? Ou seja, temos problema na educação pública principalmente, de certa forma é isso. Na verdade, nós temos problemas em todo o sistema educacional brasileiro, mas esse conjunto de problemas, ele se torna muito mais severo e crítico se nós olharmos para o atendimento feito a essa camada. Por quê? Porque, fundamentalmente, as crianças, elas não... Quando se diz assim que as crianças têm de aprender a ler, escrever e fazer conta, isso é uma visão extremamente simplista do fenômeno educativo escolar. Ler, escrever e fazer conta requer um conjunto, um arsenal de condições que se desenvolve desde o nascimento da criança. Nos primeiros 3 meses de um bebê, inclusive. Nos primeiros 3 meses, nos primeiros 3 anos, né? Quer dizer, tudo aquilo que hoje a gente chama de pré-escola e que não está universalizado no Brasil, nós não temos. Hoje, se eu quiser que o meu filho de 3 anos vá à escola, eu preciso recorrer a uma vaga, e isso não está universalizado, né? Então, nós temos um conjunto de problemas para essa camada da população que precisa atingir, né, precisa mexer nessa base que também se observa na distribuição dos recursos educacionais, não só dos recursos econômicos, mas também dos recursos educacionais. Professora, e aí entra a figura do professor. O nosso tempo está aqui quase chegando ao fim, mas eu preciso lhe pedir sobre o desafio que o professor tem hoje em sala de aula. Bom, o desafio... Então, assim, eu até gostaria de não terminar sem dizer isso. Ora, hoje, junto dessa camada da população, Thaís, estão os professores. O que ficou do Estado, junto a essa população, são os servidores sociais, os assistentes sociais e os professores. E os professores estão recebendo nas suas salas de aula
uma complexidade de problemas que é quase impossível a nós, pessoas normais, agenciar. O que está acontecendo? Na medida em que nós enfraquecemos a figura do professor, nós destituímos esse professor de autoridade, nós fraquejamos em relação a esse professor, nós estamos tirando a força dele, nós estamos deixando o professor mais frágil. E aí a contenção ou o trabalho com esse conjunto de problemas fica muito mais debilitado. Então, me parece assim que um grande desafio, respondendo à tua questão inicial e voltando, o grande desafio hoje para a nossa realidade é fortalecimento do professor em sala de aula. Garantir condições de trabalho, garantir condições dignas, para que ele consiga minimamente fazer frente e dar resposta aos problemas complexos do ensino. Que não são poucos. Professora, muitíssimo obrigada pelas informações e pela sua participação aqui na nossa série. Obrigada. Imagina, obrigada. Thaís, sempre à disposição. Olha, tem aquela frase, né? Educação vem de casa. Quem nunca ouviu isso? Amanhã o nosso convidado, amanhã no feriado, 1º de maio, o nosso convidado, doutor em filosofia, o professor Cláudio Dal Bosco, vai falar sobre a relação entre educação e a família. Você também não pode perder.